Hoje o nosso programa, a nossa versão séria, mas nem tanto, vai ter um desafio, né? Porque eu acredito que esse é um dos nossos programas mais sérios. Como trazer leveza para esse tema? Vamos aí ter duas convidadas maravilhosas, que é a Tamires Cristina, psicóloga, e a também psicóloga Carla Frasson. E o nosso piloto, hoje a gente está no piloto 11, a gente chama ele sempre de piloto, e a nossa nave foi parar onde, Paty? Em 2 lugares especiais. Estão uma em Minas Gerais, em Nova Lima, porque Nova Lima me persegue. E a outra, por incrível que pareça, ela é de Criciúma, daqui de Santa Catarina, mas ela já está na Alemanha há 6 anos, é 5 ou 6 anos, né? E de lá ela atende o pessoal daqui. Você precisa, se você não está bem, você pode, sim, pode, em qualquer momento, em qualquer lugar, achar um auxílio, né? Quando necessário, né? Então, hoje, as nossas profissionais vão tentar, né, desmistificar essa questão de que, terapia, eu não vou procurar um psicólogo, não, eu posso me virar sozinha. Não, às vezes não consegue. Então, assim, elas vão nos ensinar mais ou menos os sintomas, né, Gleidson? Elas falaram os mitos, né? Como identificar quando você precisa pedir ajuda. Será que você está tão bem assim ou você precisa? Às vezes, né, não é pecado pedir ajuda, gente. Não é. É como oferecer ajuda, né? Porque todo mundo está querendo ajudar, todo mundo está querendo fazer post no Instagram de olha como a vida é maravilhosa, o sol nasceu novamente. Mas a gente não está falando de autoestima, a gente está falando de saúde mental, né? Então tem alguns mitos que a gente tem que quebrar, porque por achar que às vezes a pessoa está com depressão e é uma frescura, é uma preguiça, é um cansaço, né? E nada melhor do que conversar com profissionais que vão explicar. A gente gosta sempre de falar que nós não somos experts em nada. A gente não é o profissional da psicologia. Mas a gente convida pessoas para poder fazer parte do programa Nossa Versão, para que eles possam nos ensinar a gente e a audiência. E Patrícia, uma curiosidade que eu até comentei com você, é que o programa Nossa Versão, ele se entrelaça. Isso! É um ambiente em que os temas, eles ficam ele parece uma rede, né? Sim! Porque certa vez a gente fez um programa sobre trabalhos remotos. Isso mesmo. E a gente não tinha um psicólogo, e hoje a gente tem psicólogo da Alemanha, atende pessoas do mundo inteiro. E a gente falou muito da questão de como ser zen, como usar a internet em benefício, mas como você falou, existe uma grande diferença entre ser positivo e aplicar uma positividade tóxica, que já existem estudos sobre isso, e as nossas profissionais também vão nos falar sobre isso. Porque, gente, a depressão, como muito está se falando agora no Setembro Amarelo, é uma doença. Então, assim, as pessoas, o doente, talvez, lendo um post de positividade, a coisa tem que ser muito bem colocada, porque senão atrapalha, não ajuda. Então, até isso a gente tem que avaliar, né? É muito difícil, assim, é uma situação difícil, e o programa hoje, a live hoje, quer ajudar. Eu falei já na questão da Organização Mundial da Saúde, né, que falou que o Brasil, antes da pandemia, já era considerado o país mais ansioso do mundo. Na verdade foi feita há alguns meses atrás uma pesquisa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que definiu que 80% desses ansiosos estão ainda mais ansiosos. E quem não estava já entrou também. Então, 80% da população brasileira que foi entrevistada está sendo considerada mais ansiosa. Outra pesquisa feita pela USP, Universidade lá de São Paulo, ela pesquisou 11 países no mundo. E adivinha? Brasil. Brasil está no primeiro entre ansiosos e estressados, cerca de 59%, 63% em cada problema, né? Então, gente, se você não está bem, você não está sozinho. Tem muita gente que precisa de auxílio, tem muita gente que a gente pode ajudar, e vamos desmistificar essa história. Precisa de ajuda, vai buscar.
Pode ser pela internet, online ou presencial. Vamos chamar as nossas entrevistadas, Gleidson? A entrevistada direto de Nova Lima, quem é ela? É a Tamires. Tinha viajado, inclusive, para visitar minha família lá em Nova Lima e falei com a Patrícia assim, você vai ficar por conta dos convidados. Ela, pode deixar que eu procuro. E aonde que ela foi encontrar, gente? Lá em Nova Lima. Olha que coincidência. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite, Tamires. Tudo bem, minha flor? E aí, vocês estão bem? Estamos bem. Hoje eu estou bem. Hoje eu estou bem. Melhor agora, que eu vou descobrir muitas coisas, né? Porque você vai nos falar muitas coisas interessantes e cada vez que a gente consegue ajudar mais uma pessoa, cada vez que a gente consegue desmistificar algum assunto que ainda é considerado tabu, né? A gente fica mais feliz ainda. Tamires Cristina, fale um pouquinho de você. Meu nome é Tamires, né? Eu sou psicóloga clínica na cidade de Nova Lima. Os atendimentos presenciais acontecem na cidade de Nova Lima. E eu também sou psicóloga online, também estou aí, né, na internet, tá mudando os conceitos, então eu também estou aí na internet. E eu tenho uma página chamada Consultório da Psi, que é um meio de ajudar as pessoas a entenderem a necessidade de buscar ajuda. E me diz uma coisa, as pessoas confundem muito, né? Ai, todo mundo diz, ai, tô ansiosa, ai, tô estressada, tô com depressão. Mas elas às vezes não sabem o que significa o termo, na verdade. Eu queria que tu desmistificasse os termos mais usados, que é o estresse, né, a depressão e a ansiedade. Tu pode falar isso pra gente, pra quem tiver aí? E Tamires, geralmente é assim, né? Nossa, eu tô tão ansioso pra festa começar. Nossa, a festa vai ser semana que vem, tô muito ansioso. Tem a questão de estar ansioso e tem a questão da palavra ansiedade. Nossa, sai de perto porque hoje você já me estressou. Nossa, eu tô estressado demais, porque o Uber não chega, tô estressado. Ou então quando a gente fala assim, nossa, eu fui embora dessa praia, né, desse sol, desse lugar maravilhoso, vou chegar, nossa, eu tô até com depressão, e até com depressão porque abandonar esse lugar lindo, né, que é diferente da realidade, né, Tamires? Então, vamos lá dar uma desmistificada nesses termos. A ansiedade, ela é um sentimento, então ela é natural, né, acontece dentro de todo mundo, faz parte do sistema de luta e fuga, então ela é super importante. O estresse, ele já é um pouquinho diferente. O estresse é uma reação de tensão ou de pressão como resposta a um estímulo estressor. E aí tem que observar por quê? Porque esses dois termos estão muito relacionados. O estresse é natural, a gente está vivendo num mundo estressante, a gente vai passar por estresse mesmo, assim, é natural. Assim como estar ansioso, ter ansiedade também é natural. Mas tem que observar se isso está persistente, se as miudezas estão incomodando, se está durando mais que o normal, ou se está com uma conotação assim, maior que o normal, aí tem que observar, porque aí pode ser que a ansiedade esteja se tornando patológica. Já a depressão é um distúrbio mental, né? A depressão é um transtorno que causa aquela sensação de incapacidade, aquela sensação de alteração do humor, uma angústia muito persistente. E ela também pode apresentar sintomas ansiosos. Por isso que é muito comum a confusão entre esses três termos. Bacana. E o que acontece? Por que a gente fica com esses problemas? Né? Então, assim, de repente eu sempre tive uma qualidade de vida, né? Sempre tá bem feliz. E do nada me vem essa doença, que é uma depressão, né? E qual que é o motivo disso acontecer? De repente, eu não sei se a gente fala separadamente de estresse, depressão e ansiedade. De repente, você como é profissional vai nos ajudar aí nessa questão. Então, tanto no estresse, quanto na ansiedade, quanto na depressão, são muitas causas, porque a gente está falando de subjetividade, né? A gente está falando de ser único, então cada um tem seu próprio jeito de sentir dor e cada um tem seus próprios recursos para enfrentar cada situação. Claro que, de um modo geral, tem algumas situações assim que às vezes a gente vai negligenciando dentro da gente que levam para quadros mais ansiosos, quadros mais depressivos.
Por exemplo, a gente está num mundo hiperconectado e a gente está num mundo muito acelerado. Se a gente for seguir o tempo do mundo, do mesmo jeito que ele está indo, é um risco de se colocar assim, diante dos problemas emocionais. Então tem a questão de fazer comparações com o outro, né? A busca da perfeição, que é uma situação assim, que a perfeição não existe, não dá para saber onde é que está isso, né? Quando chega está um pouquinho mais distante, então essa busca constante da perfeição, que nunca chega, e não separar um tempo para cuidar da saúde mental, para se conectar com a individualidade. Porque não adianta, né, ocupar o dia com 1000 questões e no final do dia você está ali querendo esconder os seus pensamentos, você está um próprio desconhecido para si mesmo. Sabe, Tamires, eu vi uma outra pesquisa, eu fui pesquisar assim, e eu vi uma pesquisa da Universidade do Rio de Janeiro, falando que entre 4 adolescentes e crianças, 1 está sofrendo de algum sintoma ansioso, depressivo, estresse, daí varia muito. E você falou dessa questão da busca pela perfeição na internet. Então, como que a gente, assim, eu acho que como pai, mãe, eu sou mãe, nós ficamos muito preocupados com isso. Como tu vai saber quando um adolescente, o teu filho ou um adolescente conhecido está num quadro que precisa realmente de ajuda, né? Porque geralmente eles se fecham, né? E tu tem que saber, tu tem que pensar os sintomas. Como que a gente pode saber que é necessário uma intervenção mais profissional, vamos dizer assim? São os sinais, né? Os sinais, os motivos e os sintomas, né? Verdade. Os sinais, os sintomas, que são eles que nos fazem chegar à raiz daquilo que está acontecendo. Então, com certeza, se a pessoa se tornou um pouquinho mais fechada, se percebe que o social tá um pouco difícil, não está querendo sair de casa, está desmotivado, né? Especificamente no caso da depressão, está desmotivado, não sente mais prazer nas atividades que sentia prazer antes, né, de ter mudado assim o comportamento, precisa sim ser observado, né, para saber o que está acontecendo e oferecer para essa pessoa todo o apoio, tanto dentro da casa quanto no sentido de procurar ajuda, de incentivar a procurar ajuda. No caso da ansiedade, o apoio, esse apoio, como seria assim, até para tu complementar a pergunta? Sim, esse apoio, né, existe uma rede de apoio que é muito importante nos casos de depressão, especificamente, que são as pessoas nas quais o indivíduo confia de verdade, né? Então, como essa pessoa pode apoiar? Primeiro, validando a dor do outro, né? Gente, depressão não é frescura, né? Realmente. Então, é muito comum, né, que as pessoas passem por essa invalidação de dor, né? Por exemplo, isso é frescura, levanta dessa cama, só depende da sua força de vontade, você precisa arrumar um namorado ou uma namorada, isso é falta de religião, isso é falta de Deus. Mas, na verdade, é um pouquinho mais sério que isso. Então, assim, estar ali, primeiro, acreditando naquilo que o outro está sentindo, porque aquilo é dor, e acreditando que o outro está sentindo, não comparando a dor do outro com a dor de outras pessoas, né? Porque vem muito assim, mas outra pessoa passou por isso, enfrentou assim da melhor maneira, não comparando, estando disposto a ouvir, né? Muitas vezes um abraço, um eu te entendo, assim, vai soar muito melhor do que conversar sobre essas coisas, sabe? Assim, sobre trazer esse moralismo assim mesmo para cima da doença. Pois é, a gente vê que com relação às pessoas que tentam ajudar, né? Tem aí o mês Setembro Amarelo, a gente não queria colocar o nome da live de Setembro Amarelo, porque esse nome comercial que já está todo mundo colocando, né? Mas estamos dentro de um contexto aí que é o Setembro Amarelo, que é dedicado dedicado à prevenção ao suicídio, que a gente não percebe que a pessoa que está do nosso lado está com depressão ou não. E às vezes problemas de relacionamento entre as pessoas, a gente fica olhando só para o nosso umbigo, mas não sabe como que está o outro. Então a gente sempre fala, toda briga, toda discussão, quando você vê que a pessoa assim tá maluca, né, a gente assim, transtornada, e aí você aponta mais o dedo na ferida, e aquela briga sem você saber como que tá o outro. Então a gente quer ajudar, quer abraçar, mas existe ali uma relação entre, será que realmente eu quero ajudar? Será que eu quero ser hater na vida das pessoas?
Com essa nova era da internet, pode falar, Patrícia. Não, eu queria. Já acrescenta depois assim, o que não fazer, porque tem muita gente que realmente quer ajudar, mas não consegue, atrapalha. Então, o que não fazer também. Sim, na verdade, tem essa questão de Setembro Amarelo, mas estar apoiando uma pessoa que está passando por esses problemas é um exercício de empatia diário, né? Um exercício de empatia para fazer durante todo o ano. Então, pode ser uma data, um mês, para lembrar, evidenciar mais. Mas, na verdade, é urgente o que a gente está precisando de acender a luz mesmo para essa questão. Porque é muito isso que o Gleidson falou. Essa coisa de olhar muito, né, pro próprio umbigo e não perceber o que está acontecendo ao redor. Então, tem aquela coisa, né, aquela famosa frase: se você não puder ajudar, então, pelo menos, não atrapalhe, né? Exatamente. Então, assim, se você não der conta de ajudar a pessoa naquele momento, porque é normal, né? Assim, às vezes você também está passando por questões que você não vai dar conta de ajudar a pessoa naquele momento. Mas ofereça ajuda, oportunize, né, que essa pessoa chegue até uma ajuda e, mais importante que tudo, né, não seja hater, porque a gente não sabe como é que isso vai conectar dentro do outro. Aquilo pode fazer sentido para você, mas nunca se sabe como que aquilo vai conectar dentro do outro. Então, o que não fazer? Frases, exemplos, assim, tipo, frases que as pessoas, assim, o psicólogo diz assim: pelo amor de Deus, não fala isso para alguém que tá doente, ou que tá deprimido, ou tá, né, que tá ansioso. Primeiro, isso é drama, isso é frescura, ou isso não é real, se acalma, né? Na questão da ansiedade, assim, quanto mais você pede calma pro outro, mais o outro acaba se tornando ansioso, porque ele fica batendo em cima daquilo que ele não tá conseguindo fazer naquele momento, porque ele não dá conta de fazer aquilo naquele momento. Então, pedir para se acalmar, falar que é frescura, falar que é drama, né? Falar que só depende da força de vontade, ou uma questão muito séria, que a Patrícia inclusive citou, né, na nossa introdução aqui da conversa, que diz respeito à positividade tóxica, né? É só ser positivo que vai ficar tudo bem, e claro que não é assim. Claro que a positividade, ela tem sido mais usada um pouco para camuflar, assim, a vivência da dor, do sentimento. E é um pouco perigoso. Mas, Tamires, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: quando se deve pedir ajuda, tá? Ok. Só que eu queria que você me respondesse da seguinte maneira: com relação aos seus pacientes, né, a sua experiência e a sua vivência, como você identifica as pessoas que estão pedindo ajuda? Em que ponto que elas estão? Olha, tem uma questão assim que as pessoas falam muito, é um estigma muito grande, é muito perigoso, que é: se a pessoa quisesse suicidar de verdade, né, se a pessoa estivesse doente de verdade, ela ia, né, chamar atenção, isso ela tá fazendo para chamar atenção, ela não tá doente de verdade e tudo. Mas a gente precisa perceber muito mais aquilo que o outro não diz do que aquilo que o outro diz. Porque, às vezes, a pessoa se fecha completamente dentro do seu interior. E a depressão nada mais é do que a morte da existência, né? Como se a pessoa estivesse vazia de si. Então, quando a pessoa chega nessa situação de que ela não sente mais nada, de que o sentimento é de não sentir nada, nem angústia, nem tristeza, nem raiva, nem a própria ansiedade, é um sinal muito grande de alerta. Um sinal muito grande para olhar para essa questão. Então, assim, às vezes, observar muito mais o que não é dito do que o que é dito. As pessoas falam: mas se fosse suicidar de verdade, não tinha avisado que vai suicidar, tá fazendo isso só para chamar atenção. Mas não, toda vez que chega numa situação, assim, de ideação suicida, precisa olhar. Não pode considerar que isso é drama, não dá para contar com a sorte nessas situações. E você falou de alertas, né? Mas aí no caso você estava falando sobre depressão. Mas no caso de ansiedade e estresse, né? Eu sei que tanto a ansiedade tu pode transcorrer por uma crise,
né, de ansiedade, de pânico, Sim. né? O estresse causa outras doenças. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe que ela precisa de ajuda. Às vezes, né? E era isso que eu queria te perguntar. Qual é o alerta a pessoa sente? Qual é o sentimento, né? Quando, mesmo ela não sabendo, né? Mas ela vai ouvir tu falar, não, se a pessoa tá assim, né? Aí ela vai dizer, nossa, será que eu preciso de ajuda? Porque às vezes as pessoas não sabem, né, Tamires? Ansiedade é se adiantar para o futuro. Então, quando o presente está incomodando, você está desassossegado para o presente. Está querendo trazer o futuro para o momento atual, não está dando conta de viver aquele momento. É um sinal grande para observar se não está passando por alguma questão de ansiedade. Quando a pessoa está muito ansiosa, ela também costuma ficar bastante irritada. Então, com certeza, vai mudar alguma coisa nos relacionamentos, né? No jeito de reagir, assim, ao outro. Então, é também um grande alerta. E também tem os sintomas físicos, porque o corpo fala, né? Tudo aquilo que a gente cala, o corpo fala. Então, também tem os sintomas físicos que devem ser considerados. Então, taquicardia, né? O tremor, rubor facial, né? Aquela sensação assim de inquietude mesmo, sabe? Como se você estivesse se preparando para fugir de uma situação real. Só que na verdade ela não é real, só tá dentro da sua cabeça. É um sinal de alerta para procurar ajuda. Nossa, e eu fico bem preocupado mesmo, porque quando a gente pede ajuda, né? Quando a gente está dentro da situação, tudo bem, a gente consegue ter essa escolha, né? Mas eu queria falar sobre a compreensão e o preparo de quem está do lado. Porque, às vezes, tem até uma palavra que ela consegue esconder um pouco do preconceito, que é assim, eu sou chucro. Na minha época não é assim, eu sou da roça, gente. Isso é frescura e tal, né? E eu fico muito preocupado com essas pessoas que não... Eu não sei se elas querem enxergar ou se elas têm esse preconceito. De repente, uma mensagem aí para que as pessoas elas desmistifiquem isso. Como que eu consigo desmistificar dentro de uma casa onde uma pessoa tem depressão e os outros moradores elas não conseguem enxergar? Como que a gente desenha isso para elas? Pois é, muito diálogo, muita conversa e realmente bater nessa tecla de que a depressão, a ansiedade, elas são questões emocionais, né? Elas são iguais às dores físicas que você precisa tratar, né? Se você tem um machucado lá exposto, você vai tratar daquele machucado. E a depressão também é dor, e a ansiedade patológica também, não é porque ela não é vista aos olhos, né? Ela não está sangrando literalmente, que ela não é dor, ela ainda assim é dor. Ai, gente, é um assunto que a gente queria trazer leveza, mas é complicado, né? Eu acho que a gente vai rir um pouco depois, quando as pessoas estiverem melhor, né? Mas uma coisa que está trazendo muita felicidade, assim, é que as pessoas estão tendo muita consciência do que é a saúde mental. Né? Principalmente depois da pandemia. E assim, é muito, muito, muito importante procurar um tratamento psicológico, procurar terapia, até mesmo fora dessas questões, assim, né? Aquela coisa assim de que a gente aprende pela dor. Verdade, a gente aprende pela dor. Mas por que também não aprender por vontade mesmo? Ir lá e se conhecer e tentar prevenir essas situações no lugar de ficar só remediando, né? E me diz uma coisa, Vou ler um comentário? Não, só uma questão. É porque a página da Tamires é muito legal. E ela tem uns posts super interessantes, uns vídeos legais, né? O que tu acha mais? Quais as teclas que tu bate mais, assim? Eu vejo que alguns assuntos tu bate mais, assim, né? E o intuito realmente é ajudar, né? O intuito realmente é ajudar. Sim, então, assim, o que tu bate mais, assim, na tua página? O que tu acha mais vital, assim, passar, né, pelos teus posts para as pessoas, para os teus seguidores, né? Eu, como sou uma psicóloga existencialista, então eu acredito muito no protagonismo da vida e no que o outro pode vir a ser e que ele é capaz de colocar o pé no caminho, desenvolver suas potencialidades, respeitando os seus limites. Então eu bato muito na tecla de que somos protagonistas da nossa história, que vão haver momentos que vamos precisar sim de ajuda,
Por quê, né? A gente não calça o sapato e vai caminhando até o resto da vida com o mesmo sapato. Uma hora ele vai apertar, uma hora vai ter que mudar, né? Uma hora vai ter que sentar, parar para descansar, vai ter que cuidar das bolhas, etc e tal. Então eu bato muito na questão de somos protagonistas da vida e precisamos aproveitar dessa questão, né, dessa potencialidade que a gente tem. E também eu bato muito na tecla de desmistificar o que é a saúde mental. Né, que tem muito essa percepção, não vou cuidar, não vou ao psicólogo porque psicólogo só cuida de dois, essa loucura. Na verdade, isso é um estigma que dificulta as pessoas a procurarem ajuda. Porque não dá pra ver, né, Tamires? Meu Deus, é muito difícil isso, porque as pessoas são muito daquelas, eu creio se eu vejo, né? E a saúde mental, ela não é visível, né? Fala, Gleidson. Exatamente. Vamos de participação. Lau Scaglione, ele disse assim: tem um amigo que sente um vazio sem motivo aparente. Ele sempre me procura para falar sobre isso e eu nunca sei como ajudar. Tenho medo de falar algo e parecer indelicado. O que eu posso fazer? Medo de falar algo, parecer indelicado, querer levantar, querer pegar a pessoa e falar assim: oi, como é que eu faço isso? Olha, sabe o que é uma boa forma de saber como está o outro? Perguntar ao outro o que ele precisa naquele momento. Né? Às vezes o outro chega assim para desabafar. Claro que você está sentindo um sentimento de vazio e ele é persistente, né? Ele sempre existe. É muito bom que ele oriente o amigo a procurar uma ajuda profissional, porque ali com o profissional ele vai conseguir, né, ter técnicas e ter recursos para ele enfrentar essa situação. Mas quando não sabe o que dizer, o que é melhor que perguntar para o outro o que ele gostaria? E também tem uma frase que é muito importante, que é: eu te entendo. Outra: eu estou aqui do seu lado, eu posso não saber como ajudar nessa situação, mas eu estou aqui do seu lado para qualquer momento que você precisar. Então, é só agir com a empatia. Que não vai parecer indelicado, empatia. Do início ao fim a empatia, né? Como é um termo que a gente aprendeu muito durante a pandemia, né? Era inexistente, parece. E agora está cada vez mais demonstrando a importância de ser. Nossa. Fala, Gleidson. Sim, eu vejo sempre memes, né? Porque a gente segue todos os tipos de página, todos os tipos de informação, seguindo as páginas sobre psicologia, né? Essa questão da saúde mental. Tinham assim: nossa, você tem depressão? Mas a vida é tão linda. Sabe, olha o que você tem, assim, a vida tem muita coisa para você gastar com depressão. E aí a pessoa responde assim: engraçado, né? Com esse tanto de ar que tem no mundo e você com asma. Então, às vezes não dá para se perceber, tem muito ar no mundo realmente. Às vezes é a mesma coisa você chegar para uma pessoa que não tem a perna, né? E falar assim: então corre, vai até ela ali na frente. Perfeito o seu exemplo, perfeito o seu exemplo. Como é que a gente vai fazer uma pessoa que está machucada dar conta de fazer coisas para as quais ela não está preparada naquele momento? Não tem jeito, né? E você falando uma coisa, eu até achei bem interessante, porque parece que as pessoas às vezes acham que existe meio que um pré-requisito para ter depressão, né? Então você é bonito, por que você está com depressão, né? Você tem dinheiro, por que você está com depressão? Mas não existe isso, né? É uma doença, e como ela liga dentro do outro, é questão que tem a ver só com o outro. Tamires, estamos entrando nos últimos 5 minutinhos, né? Por mim ficava mais um tempão, né? Porque tá muito boa essa conversa. Eu acho que reveladora, consistente, né? Então, você está de parabéns, mas eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, onde o pessoal te encontra, se você atende online, como funciona isso, falar um pouquinho do que tu acredita e como as pessoas podem chegar, né, até você. Fala um pouquinho, faz, a gente chama isso de jabá, porque a gente fala um pouco sobre a gente mesmo, né? Só fala, apresenta o teu trabalho. Bom, para me encontrar no presencial, eu atendo no centro da cidade de Nova Lima, no estado de Minas Gerais. Para me encontrar no presencial, eu vou deixar aqui também nos comentários os contatos. E aí eu atendo lá no centro da cidade.
Para me encontrar no online, é só entrar em contato através do telefone, que eu vou deixar também aqui embaixo. E também pode me mandar um direct lá no Instagram, né? Às vezes está precisando de alguma ajuda, tem urgência em alguma questão. Eu também estou à disposição ali, né? Para poder ouvir, né? Uma escuta mesmo. E eu tenho a minha página que eu quero convidar vocês a seguirem lá, a página, indicarem para já vou colocar pessoas. Aqui. Linda, inclusive. @consultório da Psi. Deixa eu já aproveitar aqui essa pausinha que a gente deu, já vou colar aqui os contatos. Isso. Gente, Falando olha, nisso, eu vou fazer o convite para a página da Tamires também, porque ela é linda, tem várias dicas. Você se sente bem só em passar por cada post, então fica o convite meu também. É tudo feito com muita dedicação, porque o intuito é que as pessoas se deem conta da importância de cuidar da saúde mental. Né? Não dá para cuidar só da saúde física, a gente não é feito só de físico. Com responsabilidade, né? Com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Existe alguém habitando. Então, se precisar de ajuda, conhecer alguém que precisa de ajuda, peça para procurar o trabalho da psicologia. O psicólogo vai saber orientar caso haja necessidade da psiquiatria também. Então, eu queria que tu indicasse, não sei se tu vai conseguir ser um livro, tipo uma leitura, né? Além da tua página, se tu fosse analisar assim, qual o livro que eu indicaria para a pessoa ler que está se sentindo assim e quer saber um pouco mais? Olha, eu vou indicar um livro que ele é muito importante porque ele fala sobre aceitar as nossas vulnerabilidades e que isso não é nenhuma vergonha, pelo contrário, aceitar as vulnerabilidades é um ato de muita coragem. E o nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Um livro maravilhoso, de leitura muito simples, que leva para uma reflexão muito maravilhosa. Anotar. Pessoas, todas elas que estão aqui nos assistindo, né? A gente está conversando aqui com a Tamires. Na sequência, a gente vai chamar a Carla, direto da Alemanha. Ela está lá na Alemanha aguardando a gente. Mas não esqueçam, gente, de seguir os nossos arrobas. Nosso programa, nossa versão séria, mas nem tanto. A gente sempre deixa salvo, né? Aproveita que a gente está vendo aqui a Tamires, né? Então já dá uma corridinha no nosso perfil lá. Segue a Tamires, que tem um trabalho maravilhoso. Tá bom? Tamires. E um beijo, Tamires. Beijo, minha linda. Foi um prazer muito obrigada. Dessa conversa. Muito obrigada mesmo. Olha, gente, por favor, não negligenciem negligenciem os sentimentos. Se eles existem, é por algum motivo. Então, escutem o que eles querem dizer pra você. Obrigada, minha linda. Um beijo. Tchau. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. E agora, Gleidson? Respirar, né? Menino, que tanta informação! Vamos lá convidar. Para quem está chegando agora, o programa Nossa Versão, sério, mas nem tanto, todas as quintas. Ei, querida, boa noite. Boa noite. Diretamente da Alemanha, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Gente, para vocês terem uma noção assim, né? Eu, Santa Catarina, Goiás, e ela lá na Alemanha, nós no Brasil, ela lá na Alemanha. Depois ela vai falar com a cidade, que ela se localizar um pouco, para quem conhece, né? E assim, ó, tudo que a gente falou sobre psicologia, a gente joga muito agora para a área da internet, porque essa profissional maravilhosa aqui, ela atende brasileiros online, né? Graças ao conselho de psicologia, que liberou o atendimento online já faz algum tempo, né, Carla? Foi na pandemia. Fala um pouquinho do teu trabalho, fala um pouquinho de você primeiro. Conta pra gente, como é que você parou aí, menina? Ai. Nossa, pergunta difícil, né? Mas a gente vai tentar uma vida diferente pra cá, pra esse lado de cá. Então, primeiro, boa noite, né? Pra mim, quase bom dia. 5 horas de diferença, né? 5 horas, 20 para as 2 da manhã aqui. Mas tá obrigada, bom. Obrigada pela disponibilidade, né? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Diga quem é você, querida. Então, meu nome é Seja bem-vinda. Meu nome é Carla, né? Que eu sou do Sul, então é Carla, todo mundo ri, né, Paty? Conterrânea, vai lá. Eu sou psicóloga clínica. Hoje eu faço só atendimento remoto, graças ao conselho que liberou. Infelizmente, com a pandemia,
o conselho liberou, né? Então, para nós psicólogos foi uma vitória conseguir fazer atendimento online. A gente não podia, era antiético, tinha toda essa questão do CRP, não autorizava. Autorizou para ser só na pandemia, porém a demanda foi muito grande, então vamos continuar. O que eu pude, graças a Deus, retomar minhas atividades daqui, né? Porque aqui eu não poderia fazer, não poderia atender, não tinha como. E aí consegui recuperar alguns pacientes que me procuravam, e com o trabalho da internet, começou com uma brincadeira de vou postar alguma coisa, e aí agora eu tô tendo um resultado legal e faço com muito carinho tanto os trabalhos, os conteúdos na internet, e atendo também todos os horários, tento encaixar com o horário do Brasil, então fico acordada até esse horário, então já tô acostumada, porque aí é cedo, né, são 8 horas, 9, Sim. Né, então atendo o pessoal até o horário das 8, das 9. E a gente entendeu, né, no nosso primeiro bloco, com a queridíssima Tamires, direto de Nova Lima, alguns conceitos de ansiedade, depressão, estresse, como identificar, como pedir ajuda, como isso, como aquilo, Sim. e como ajudar essas pessoas. Mas aí quando a gente conversou com a Carlinha, ela tá assim, a Tamires. eu quero... Não, quando a gente conversou com a Carlinha, com a Carla. Tá, isso. Eu já sei do que ele vai falar. Isso, ela falou assim, eu quero falar de positividade tóxica, porque todo mundo acha que sabe, mas na verdade, assim, melhor ajuda quem pouco atrapalha. É isso, cara. E o que significa isso? Positividade tóxica? Não é positivo? Então, aí é que entra a polêmica, né? E onde entra os questionamentos e pergunta, Carla, mas tu é psicóloga, e aí? Tu é negativa? Tu não é positiva? Não tem que pensar positivo? É lógico que eu sou positiva. É lógico que eu sou grata, né? É lógico que eu agradeço, que eu sou feliz e que eu tenho um pensamento positivo. Porém, pensar positivo o tempo inteiro e camuflar o que tu tá sentindo no momento, que não é uma coisa positiva, isso não é bom, né? Claro que tu tem que ser positivo, mas às vezes tu tá com um problema, tu tá com um sentimento que tu não pode ficar camuflando. Quanto mais tu vai camuflando, vai chegar um momento que tu vai ter que bater de frente com ele, né? Então essa positividade toda que a internet está transbordando, que o mundo parece estar transbordando de alegria e só felicidade, né? Fora dos stories você está bem, né? Porque realmente tá tudo bem. As pessoas pregam uma coisa que elas não, nem elas mesmas sabem o que elas estão falando, né? Por quê? Porque a gente tem emoções. A gente tem ansiedade, já vi quantos posts dizendo trate sua ansiedade em 5 dias. Ansiedade é um sentimento. A gente tem ansiedade, né? Aí muitas pessoas também na pandemia, o que eu vi, o que eu vejo? Adquirir a ansiedade na pandemia. Tá, mas antes vocês não tinham? Ansiedade é um sentimento. O que pode ter acontecido é ele ter aflorado, né? Ele veio à tona. Mas ansiedade é um sentimento, né? O medo é um sentimento, raiva, rancor, angústia, tudo é um sentimento. E existe, a gente tem tudo isso. Então não adianta as pessoas ficarem pregando positividade, posts maravilhosos na internet e fora da internet não ser assim. Então, o que literalmente tu diz assim, ó, não faça isso, pelo amor de Deus, que é tóxico. O que tu diz assim, ó, não faz, de jeito nenhum. Essa pergunta que a Patrícia acabou de fazer, ela vai muito com relação aos mitos, né? E assim, quando a gente vê a Carla, ela fez uma listinha pra gente de vários mitos, né, Carla? Por exemplo, isso é falta de Deus, ou isso é preguiça, ou nossa, o dia tá tão bonito, e por que... Quais falta de louça para lavar? Mas isso aí... A gente não pode falar. Mas isso... Mas assim, ó, isso a gente escuta muito no dia a dia, mas na internet a gente não vê muito, né? Mas o que na internet, assim, eu queria que tu também acrescentasse essa questão, o que não fazer na internet, né? Porque a gente acompanha muito isso na internet, vê essa questão da positividade tóxica. Não, na internet é a questão do gratiluz, né? A gratidão, vamos agradecer, eu sou grato. Às vezes eu não sou grata.
E eu não sou obrigada a ser grata todos os dias, o tempo inteiro. Né? E por que eu não preciso? Porque às vezes não tá. É a famosa pergunta: você é feliz, mas no momento não está feliz. Ou está feliz e não é feliz. Então é a mesma coisa da gratidão. Né? E é onde tem. Pode falar, Paty. Não, é porque assim, eu acredito, tá? E a gente até já fez uma live sobre isso, o poder das palavras. Assim, será que a pessoa fazendo gratidão não é uma forma de ela tentar buscar um pouco de paz também? Pode ser. Pode ser, como eu falei, né? Eu também sou grata. Eu também agradeço todo dia. A questão é tu não deixar os teus outros sentimentos de lado. É só isso. Não é uma obrigação, vamos dizer assim, não é uma obrigação. Não considere como obrigação estar bem o tempo inteiro. Não, porque você não precisa estar bem o tempo inteiro. Não precisa estar bem o tempo inteiro. Tem momentos que tu precisa parar, desacelerar, descansar, respirar. Que é o que eu falo para os meus pacientes, é que eu ensino os meus pacientes sempre. Respirar. Né? Parar e respirar, ver o que está à tua volta. É isso. É claro, pode ser grato, mas até o que acontece com os posts de positividade, de muita positividade? As pessoas que estão passando por algum momento, que não estão passando por um momento bom, né? Elas veem aquilo como nossa, como eu sou ingrato, como é verdade, eu tenho tudo e eu tô aqui sentindo um vazio. Nossa, eu tenho esposa, eu tenho marido, eu tenho filhos, meus pais me amam, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho trabalho e eu tô me sentindo tão vazio. Ai, mas as pessoas estão dizendo que eu tenho que ser feliz, então eu vou ser feliz. Mas não é assim. Daí isso atrapalha, né? Isso atrapalha muito. Aí atrapalha e é onde entra ali o assunto da questão do Setembro Amarelo. É onde as pessoas, nossa, mas tinha tudo, o que fez para tirar a vida? Né? Aí vem as questões dos haters, como falou o Gleidson, né? Nossa, mas tinha tudo, mas é falta de Deus, né? Mas é mal agradecido. Ah, mas foi bom assim, agora não tá sofrendo mais, né? São essas coisas que a gente vê. Quais são? Você consegue enumerar algumas frases? A gente falou coisa de Deus, né? A gente falou assim, nossa, mas você é tão bonito, você é tão bonita. Sim. Né? Quem sou eu para ter um trabalho? Quais são as outras frases? Quem ameaça não faz, né? Quem ameaça não faz. Quem ameaça não faz. Se quiser pular... Não, fica tranquilo que aquilo ali é só frescura, tá tranquilo, só tá querendo chamar atenção, ele não vai fazer. E aí entra outra coisa, antes das frases que eu queria só colocar ali junto, tá? Mas então, como é que quem quer se matar não avisa? Né? Isso tem muito. Avisa sim. Avisa em forma de letra de música, de músicas, avisa em forma de memes na internet, em forma de textões na internet, avisa em forma de se fechar, de não sair tanto, de bloquear, de parar com rede social, de não responder mais WhatsApp. Hoje, na era da internet, quando as pessoas não têm internet, tem que cuidar o porquê que a pessoa cancelou, o porquê que a pessoa bloqueou, o porquê que a pessoa está fazendo isso, né? Uso excessivo de drogas, de bebidas, então tudo isso tá avisando. Brincando com brincadeiras, né? Com as brincadeiras de eu vou me matar, olha que eu vou sumir, então tudo isso ameaça sim, as pessoas, eles estão avisando, eles estão pedindo ajuda de alguma forma. Mas às vezes também não é bom dar uma desacelerada e sair um pouco dessa rede, né? Às vezes as pessoas dizem assim, às vezes as pessoas dizem assim, não quero mais saber, porque não quero mais saber, vou cancelar minha conta, não quero conversar sobre, não quero falar sobre essas coisas, não quero ver mais nada. Então assim, o que tu fala sobre isso? Às vezes realmente é necessário vou descompilar? Sim, é necessário. A questão disso que eu falei é tudo é um todo, né? A pessoa, ela some, ela não fala mais contigo, há uma semana atrás ela estava enchendo de meme de textão e de coisas na internet e hoje ela simplesmente saiu da internet. Então, é essas coisas que tem que cuidar.
Agora, se eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô de férias, alguma coisa no sentido, é claro que eu posso desacelerar. Né? Tô cansada da internet, eu vou parar, eu não vou mais entrar no Instagram, eu vou cancelar o outro aplicativo. Tu pode fazer isso, deve. Eu tenho uma paciente minha que essa semana eu comecei com ela a semana sem celular, que são horários que ela não pode usar o celular. Por quê? Porque acaba perdendo tempo ali no celular e fica olhando coisas que não é para olhar. Então tem que desacelerar dessa forma, sim. Sim, Carla. E falando nos sinais, né? A gente tem sempre os sinais, ou o que as pessoas dizem, e, às vezes, e o Setembro Amarelo que convida as pessoas a se ajudarem, né? Que é aquilo, vamos ouvir mais o seu amigo, e aquela toda, é o gratiluz, né? No Setembro Amarelo, todo mundo é o amigo perfeito. Só que tem muito hater, gente. Eu lembro que no dia do meu aniversário, no dia 3 de agosto, o filho da cantora de forró, o nome dela até é Valquíria Santos, estava com os amigos na internet brincando, e aquele tanto de hater metralhou de críticas e ele acabou se suicidando. Então, às vezes, quando a gente está aí nesses sites, né, de celebridades ou notícias, a primeira coisa que as pessoas fazem é apontar o dedo, ter que matar, ter que prender, e isso é horrível, que pessoa cafona, né? Então, assim, muita ajuda que um pouco atrapalha também, né? Aí até vou acrescentar uma vez um profissional da psiquiatria. Me falou uma coisa que eu fiquei bem assim, bem abalada, porque ele assim, cuidado com as pessoas que transbordam muita felicidade, muita alegria, muitas risadas, porque geralmente elas escondem uma tristeza profunda. É verdade isso? Concorda? Concordo, sim, concordo. Em público, assim, a gente não pode igual à internet. Em público... Exatamente. Não se pode generalizar, né? Nada né, do que a gente está falando pode ser generalizado, mas eu concordo, sim. É exatamente isso. Dá para fazer um parâmetro com a internet, né? Com o Instagram. Com o Instagram. Então, o que eu digo o Instagram. O Instagram hoje é a minha ferramenta de trabalho. Então, eu fico muito no Instagram. Eu uso muito o Instagram. Então, e aí eu vejo pessoas que eu conheço. E aí eu vejo pessoas que ou já foram meus pacientes, ou às vezes até eu puxo a orelha na sessão de terapia porque são meus pacientes, e na internet estão fazendo o contrário. Até aí eu brinco, e por que tu postou tal coisa? Vamos fazer então o que tu postou? Vamos trabalhar aquilo ali que tu postou? Porque o que posta não faz. Então por que posta? Quero ajudar o outro. Vamos se ajudar primeiro? Não é ser egoísta se ajudar primeiro. Tem que te ajudar primeiro para depois querer ajudar o outro, né? Então olha que coisa. Não, olha, Gleidson, que coisa importante. Ajude-se primeiro. Não adianta tentar ajudar o mundo sem que você esteja bem, né? Esteja bem. Me diz uma coisa, o que você indicaria, Carlinha, para as pessoas sentirem? Eu sei que a tua página é linda, você dá dicas, você faz uns vídeos maravilhosos, fofos, né? Então, assim, o que tu indica mais, assim, o que tu acha que é mais vital, né? Para as pessoas sentirem um pouco melhor, que não chega, claro que quando não há necessidade, né? Não há necessidade, não é uma doença ainda, né? Então, não estou bem, mas então o que eu posso fazer? O que tu bate mais na tua página? Tu diz que tu trabalha com isso. Na minha página eu sou mais direta, assim, eu gosto de trabalhar, até porque com os pacientes eu trabalho também, é a questão do te cuidar, te conhecer, né? Saber dizer não, né? E não se importar tanto com a opinião alheia, né? Esse é o que eu trabalho mais na minha página, assim, não ligar aquele botãozinho para os outros lá do, né? E é isso que eu trabalho, porque eu sempre fui muito assim. Então eu gosto de trabalhar com eles isso. E na minha página eu tenho mais isso. Claro que quando eu recebo às vezes eu abro as caixinhas de pergunta, porque eu gosto de saber de temas, né? Às vezes eu não tenho, não que eu não tenha ideia, mas eu
peço ajuda para quais temas vocês querem ver, né? Mas a maioria dos temas, eu já falei de depressão na adolescência e enfim, mas eu gosto mais dessa parte do não tô nem aí para os outros, no sentido de a tua opinião não me importa, né? É claro que eu sempre coloco na legenda, tudo no seu limite. Meu limite acaba quando o teu começa. Também não é assim, vou escancarar. Mas sem se importar, fazer o que tu quer fazer, sem pensar que, ai, mas será que fulano vai gostar? Será que fulano vai deixar de ser meu amigo? Não, tu vai fazer porque tu tem que se sentir bem. Então é isso que eu coloco na minha página, mas é isso. Então, assim, esse pessoal que o Gleidson falou da questão de destilar, essas pessoas que destilam ódio, então, o que isso deve? Nem é. Exatamente, essa questão. Exclui, bloqueia. Essa questão dos haters da internet, né? A gente tá esperando eles ainda, porque a gente não tá famoso ainda não, né? Quem sabe um dia a gente... Mas a gente sabe que eles vão aparecer porque eles vão aparecer. Mas então... Né? Com relação aos haters, diga, querida. Não, sobre isso, também, eu tenho ali os meus seguidores e tem as pessoas que estão sempre ali nos posts e tal, mas eu já recebi, eu apago. Eu não fico batendo boca, eu só deleto as mensagens. E teve um post que eu fiz, que foi um vídeo, que foi o Eu Não Sou Obrigada, né? Não sou obrigada a nada, enfim, não sou obrigada a ser amigo do fulano, eu não sou obrigada. Era eu não sou obrigada. E aí uma pessoa colocou embaixo, não é obrigada, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que isso, a gente tem que aquilo. Claro que tem. Mas aí é que eu falo, tu tem as tuas responsabilidades. Tu é uma pessoa madura, tu sabe, tu não pode chegar pro teu chefe e falar, eu não sou obrigada a fazer isso aqui. Não. Mas tu tens o teu limite, tu tens, para um amigo, tu pode dizer que tu não é obrigada, que tu não quer fazer, sabe? Então, assim, tem muita gente que tá ali só para atacar, mas isso é muito bom porque dá engajamento no nosso Instagram, né? Eu adoro. Até quem ataca ajuda, tá ótimo. Essa mulher tá uma luz. As pessoas estão aprendendo a conviver com as críticas, né? Tanto que a gente vê vários artistas, né, que bombam de haters, e os haters estão virando amigos, né? Porque quanto mais se bomba, mais gera ali interação. Mas tem pessoas que não dão conta, né? A gente viu ali o exemplo do moço que do garoto, né, que se suicidou-se por causa disso. Sim, porque e aí... a gente vê também... Pode falar. Sim, porque aí, pode dizer, a gente está aqui para te ouvir. Porque aí entra essa questão de que tem as pessoas que não estão bem. São essas que não estão preparadas para ouvir uma crítica, para ouvir uma outra coisa, naquele sentido que a gente conversou, mas tu tem tudo, mas tu tem isso, tu tem aquilo. Mas essa pessoa, ela não tá com uma saúde mental boa, ela não tá bem. Ela precisa de um tratamento, ela precisa de um acolhimento. Aí entra, de repente, isso que aconteceu, ele já não estava bem. Aí começa a ser atacado, o que faz? Acha que não tem mais solução, aí tira a vida. Nossa. Sim, eu vi... eu tenho um colega, um conhecido, que nitidamente a gente sabia que precisava de ajuda, sabe? Não se suicidou não, tá? Uhum. E aí, de repente, eu disse, mas ia ser tão bom esse tipo de terapia... uma terapia alternativa, né? Não, mas eu tô bem, aí. Por que você não acha que eu sou normal, não? Você olha pra mim, eu sou normal? Eu sou normal. E a pessoa, né, não se conhecendo, foi passando uns meses, né, uns tempos, não deu conta, teve que sair com a mochila, assim, carregada de remédio para iniciar o tratamento, ou seja, fuga da realidade. Uhum. Isso acontece muito, Carla. Acontece. Não, até deixa eu te acrescentar, o Gleidson falou uma coisa que o amigo dele falou, eu sou normal? Que história é essa? Todo mundo é normal? Né? O Carla, fala, existe esse preconceito ainda, né? Existe, e existe um livro chamado de Gênio e Louco, todo mundo tem um pouco. Ninguém é normal. Ninguém. Olha, mais uma indicação. Né? Hoje teve 2 livros, hein? Eu ia te pedir depois, mas então... De gênio e louco, todo mundo tem um pouco. Cada um com a sua personalidade, não existe perfeição, não existe normalidade, cada um é normal da sua forma, cada um é imperfeito, não existe perfeição. Carlinha, estamos indo para o final.
Na verdade, a gente já passou para o cartaz Já passou. 2, a gente se perdeu aqui, porque tá tão interessante, tá tão gostoso, que a gente se perdeu, assim. Mas fala um pouquinho, faz o teu jabá, vamos dizer assim, como as pessoas te encontram. Fala da tua página, né? Não sei se tu queres liberar o teu WhatsApp, eu acho que tu fala, assim, fizesse alguma coisa para colocar ali nos comentários? Não fiz, desculpa. Mas mas o meu WhatsApp, ele tá no link da minha página. Então, legal. Então, como eu falei, meu trabalho ele é só na internet, né? Então, entrou no meu Instagram, psicóloga Frasson, ali no link da bio, entrou, já vai tem tudo ali. Tem como me achar, tem meu currículo, tem o que é a minha abordagem na psicologia, tem tudo ali, tem o meu telefone do WhatsApp também. Tá tudo ali no Instagram. Já coloquei nos comentários, tá? Pra legal. quem quiser. Agora, Carla, eu vou te dizer uma coisa muito séria. Agora, neste momento, eu fiquei mas tão entretida nessa live, que eu nem bebi. Então, eu trouxe a minha... Carla e Tamires. Carla e Tamires, eu não bebi também. hoje, gente. Eu vou até vamos brindar. Fazer um Sou brinde. obrigada. Primeiro gole da noite, olha aí. Aê. Olha que chique o copo dela, gente. Prost. Muito. Olha. Prost, saúde. E quem eu vou ter que falar, né, aqui, né? Hoje é um portada, tá? Um vinho portada. Que inclusive, De olha onde? aqui, ó. Olha só, não bebi nada. Fiquei tão empolgada De com a onde? live. De onde? Ele é um vinho regional de Lisboa, é um DMC, tá? Ele é meio adocicado, mas ele é bem encorpado. Ele é um português. É um blend feito com várias uvas, é uma delícia, tá? Eu comprei lá no Evino, online também, porque tudo se acha, olha só, tudo se acha nessa internet, né? Tudo. É uma loucura. Então, recomendo porque é muito bom. Vamos encerrar esse bate-papo Ai, consistente. que pena! Obrigada, Um brinde, gente. né? Obrigada. Consistente, Pena. com pessoas fantásticas. Eu vi que subiu um tanto de coraçãozinho aqui. Os Gente, parabéns, parabéns à família de Nova Lima. Minha família, meus pacientes estão tudo aí. Obrigada. Ai, que legal! Muito obrigada, muito obrigada. E obrigada pelo convite. Sim, eu ia falar deles. Que muito obrigado pela audiência deles. Carla, maravilhosa você, uma tranquilidade que é minha meta. Eu vou chegar nisso aí, tá? Seus pacientes, olha, só coraçãozinho, elogios, e tem um comentário especial aqui, ó. É de uma pessoa que o nome dela é Cleide Artes. Cleide Artes, é Conhece? Artista, olha. Ela falou assim, a arte que ela orgulho dessa filha e profissional. Olha, Palavras- mamãe! 2 anos Que sem lindo. minha mamãe, tô morrendo de saudade. Olha! As palavras são todas suas agora, querida. Vamos lá. Eu quero agradecer vocês pelo convite e pela abertura com esse tema. Muito importante. Adorei o convite mesmo para falar disso. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigada mesmo por essa oportunidade. Carla, muito obrigada. A gente que agradece. A gente que agradece. Agradece a você, agradece a Tamires, que também foi uma profissional maravilhosa, né? Nossa, tivemos muita sorte hoje, né? Sorte porque o assunto foi esclarecedor e a gente só tem a agradecer. Gleidson, beijinho pra você também. Até semana que galera. vem. Tchau, gente. E gratidão para todas as pessoas que passaram por aqui. Venham na próxima semana. Venham na próxima semana. Sigam nossos arrobas, nossa versão séria, mas nem tanto. Toda quinta-feira a gente está aqui com um assunto polêmico. Siga a Carla, siga a Tamires. Volte no nosso perfil, tá? É isso? Inclusive, vocês podem sugerir Sim. também temas, né? Estamos abertos. Beijo, boa noite. Até Tchau, semana que tchau. vem. Tchau.